A Voz da Palavra apresenta Adquirindo Bênçãos. Salmo 128, 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, 4. É muito comum pessoas quererem bênçãos da parte do Senhor. E Deus é benigno para nos abençoar. Porém, para ser abençoado por Deus, temos que estar em plena comunhão com Sua palavra. Ter comunhão com Deus muitos acham que têm. Na verdade, para se ter uma comunhão para com Deus, temos que estar em obediência com a palavra. Pois, a palavra de Deus são os seus mandamentos e estatutos. O estatuto é o mesmo que leis, normas, regimentos, regulamentos, regras. Além de seguir os mandamentos do Senhor, temos que nos portar de forma que sejamos bons testemunhos ao ensinamento que Deus nos dá em Sua palavra. Deus requer de nós humildade, reconhecimento, persistência, certeza da vitória, gratidão. Assim adquirimos bênçãos de Deus. Neste estudo, vamos aprender cada um dos quesitos, com exemplos para tal merecimento. Bom estudo. Humildade. A mulher cananeia. Mateus 15, 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitar-lhe aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mateus 15, 21 a 28. Reconhecimento. O filho pródigo. Lucas 15, 11 a 24. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Persistência. Jacó luta com um anjo. Gênesis 32, 24 a 30. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Certeza da vitória. Jeosafá em guerra.
Segunda Crônicas 20, 1, 14 e 15, 18 a 22. 1. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe, e os filhos de Amon, e com eles outros dos Amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. 14. Então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todos Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. 18. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecor. E, ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé, e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor em vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos amados, e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Gratidão. A cura dos 10 leprosos. Lucas 17, 11 a 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão esse estrangeiro. Quando reconhecemos a grandiosidade de nosso Deus, nos portamos como servos, filhos obedientes. Sim, fazendo a verdadeira vontade de Deus. O resultado é o seguinte: a mulher cananeia. Então respondeu Jesus, e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. O filho pródigo. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Jacó e o anjo. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como princípio lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. O rei Jeosafá. E quando começaram a cantar, e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. O leproso. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Não só curou, mas também o salvou. Sabemos que Deus é galardoador para com os que o temem.
Mesmo com a soberania do nosso Pai Celeste, Ele nos fala. Porque derramarei água sobre o sedento, e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Deus seja louvado.